Amém. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Se encontra no livro de Êxodo. Na ceia nós começamos um assunto sobre uma nova série sobre os 10 mandamentos. Lemos os três primeiros versículos. Hoje eu quero ler do versículo 3 até o versículo 6. Livro de Êxodos, capítulo 20, falando dos 10 mandamentos. Eu só falei os versículos, né? Esqueci de falar o capítulo. Vamos ler a partir do 2 mesmo? Vamos? Até o 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, não as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Pai Celestial, mais uma vez estamos em Tua presença nesta noite, queremos ser usados como instrumento Teu nesta hora, para que a Tua igreja receba a Tua palavra, para que a Tua palavra entre nos nossos corações, para que a nossa vida seja reconduzida pela mão do Teu Espírito Santo. Tu és Deus que nos faz converter dos nossos maus caminhos. Tu és Deus que nos torna para Ti com cordas de amor. Tu és o Deus que fez o plano da salvação, quando tudo parecia que não tinha jeito, não tinha mais saída. O Teu Filho, Emanuel, Deus conosco, veio à terra pela autoridade e poder do Teu nome, e Ele se tornou Deus conosco, e encarnou, se tornou homem, e trouxe a salvação, cumpriu com o Teu plano na cruz do Calvário, pagou o preço da nossa dívida. Hoje somos livres para adorar, glorificar o nome santo do Senhor, porque Tu és Deus poderoso e bendito, e hoje estamos em Tua presença mais uma vez. Amém. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. É com tremor que estou mais uma vez diante desse Deus, para podermos falar da palavra do nosso Senhor. Para os judeus, e como para alguns também, eu já disse para os irmãos, que esse versículo, eu sou o Senhor teu Deus, é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento começa no versículo 3 e vai até o 6. Mas muitos estudiosos, como nós falamos na ceia do Senhor, colocam o versículo 2 como aquele que emite a carta, é o remetente da carta. Então, Deus está escrevendo uma carta que é os 10 mandamentos. Versículo 3 até o versículo 17 são os 10 mandamentos. O versículo 18 é o destinatário da carta. São o povo, as pessoas que estão ali escutando, e todo o povo viu quando Deus manifestou e escreveu a carta. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como na ceia, no primeiro mandamento, eu fiz uma introdução, vou fazer também uma introdução que acho necessária, falando sobre
o coração. Qual que é a importância de falarmos sobre o coração? Coração é um órgão no nosso peito, mas não é desse órgão que eu quero falar. Coração como homem interior, como sede da mente, como sentimentos, a alma, como aquele homem que está no interior. A Bíblia diz que, embora o meu homem exterior esteja se corrompendo, embora o nosso físico esteja envelhecendo, embora o nosso físico às vezes está com dificuldade, o nosso homem interior se renova de dia em dia, por causa da palavra de Deus, por causa das misericórdias do Senhor. A nossa alma, o nosso homem interior, ele é transformado a cada dia, louvado seja o nome do Senhor. É desse homem interior, é deste coração no sentido de homem interior que eu quero falar nesta noite. O que adianta eu dizer ou aceitar não ter outro Deus, afirmar que sirvo a Deus como o meu único Deus, se o meu coração não está na jogada, se o meu coração não é íntegro, se o meu coração está corrompido, se o meu coração é corrupto? O que adianta a minha boca falar se o meu coração está distante? Nós temos tanto no Velho como no Novo Testamento uma palavra falando dessa necessidade de falar deste coração, desta intenção, de uma boa intenção. As obras nossas só serão boas ou serão más, dependendo da intenção. Aparentemente as coisas podem ser feitas por nós e o resultado pode ser bom, o resultado pode ser ruim. Mas qual é a intenção? É a intenção que Deus pesa para poder validar uma obra boa ou uma obra má. Não é só o resultado. Às vezes o resultado só parece que é completo, porém tem uma intenção. Quando o réu está diante do juiz, o advogado, o promotor está defendendo a causa, e se ele quer condenar, ele diz, a intenção dele era vingativa. Então eles vão para a motivação, o objetivo. Qual é o objetivo que eu vim na casa do Senhor nesta noite? Qual é a intenção que eu saí de casa? Qual é a intenção de eu dizer que sou cristão? Qual é a intenção de eu andar com a Bíblia debaixo do braço? Qual é a intenção de eu ter uma carteirinha de membro? Deus pesa a tua intenção. Há fracos que desejam ser vitoriosos, e Deus vai dar vitória. Há homens que se fazem fortes, palavras, retóricas, discurso, porém a intenção é ser reconhecido pelos homens, é ser exaltado pelos homens, como os hipócritas, como os fariseus, os quais eram doutores da lei, mas o próprio Jesus os reprovou várias vezes, porque a intenção do coração deles não era boa. Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4 ao 8, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Aonde você tem colocado a palavra de Deus? Atar a palavra de Deus à mão significa praticar a palavra de Deus.
Atar a palavra de Deus à testa significa meditar nela de dia e de noite, pensar nesta palavra. É o que eu coloco para dentro do meu coração. É o que é exteriorizado pelo meu coração. Como eu posso dizer que o Senhor é o meu Deus? Só o discurso das palavras não servem. Só as palavras não adiantam. As palavras precisam ser arrastadas pela prática. Não adianta a minha boca dizer eu amo a Deus e a minha vida ser reprovada. Existe uma coisa chamada de ateísmo. Ateísmo prático. O ateísmo prático quer dizer que eu digo que creio em Deus, mas eu vivo como se Deus não existisse. Eu digo que amo a Deus, mas eu não guardo os seus mandamentos, eu não observo a sua palavra, eu não tenho prazer na lei de Deus, nem de dia, nem de noite, nem hora nenhuma. Aonde está o teu coração, o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se Deus for o teu tesouro, o teu coração estará nele. Seu coração não será enganado, seu coração será fortalecido. De todas as coisas que o homem deve guardar o seu coração, porque é dele que procede todas as fontes da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ter Deus como único Deus é a prática desse mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses além de mim. Deus é um Deus zeloso, vai dizer o texto um pouco mais à frente. Ele é um Deus que não divide a sua glória. Ele é um Deus que ele não admite dividir o pedaço do culto e ser transformado em algo humano. É por isso que ele detesta a idolatria. Por isso que ele não admite que as pessoas sejam idólatras, que o seu povo se volte aos ídolos. Há reprovação quanto a isso. Como não ter outro Deus se eu não amo a Deus verdadeiramente? O amor é a prática do cristão. O cristão que vive dizendo que ama, mas a sua prática é uma prática egoísta, é uma prática que não divide, é uma prática que exclui, é uma prática que faz acepção de pessoas. É uma prática de alguém que não tem amor. É uma prática de alguém que não ama nem os seus parentes, que não faz o bem nem para os seus pais, que desprezam os pais. A Bíblia diz que se eu não faço bem nem para os meus, eu sou pior do que os descrentes. Paulo fala sobre isso. Eu tenho que cuidar dos mais velhos, daqueles que são meus pais. Honrar os meus pais é outro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aqui vai completar toda a tua alma, todas as tuas forças. Significa amar a Deus de maneira integral. Amar a Deus com as práticas, com as palavras. É por isso que tem muita gente servindo a outros deuses através da sua boca, através das suas práticas, através do seu coração. A um Deus ele diz palavras, e ao outro Deus ele pratica. Satanás aceita coração dividido, o mundo aceita coração dividido, o nosso Deus não aceita dividir. O nosso Deus, ele deseja ser adorado com exclusividade.
Se Deus não for ser exclusivo para você, para Ele você não serve. Ele é Deus que necessita que eu e você sejamos exclusivos dEle. Nós falamos que Ele é o sucerano, Ele é o Rei glorioso, Ele é o Rei do mundo das luzes, do mundo das boas dádivas. Tudo que é bom, tudo que é dom, tudo aquilo que é perfeito, vem do Pai das luzes, vem de Deus, e Deus deu dons aos homens. Os homens só são bons porque o Espírito de Deus habita neste homem, porque Deus pagou o preço para quebrar as correntes de Satanás, porque Jesus Cristo veio ao mundo e desfez as obras de Satanás para que você fosse livre. Ele quebrou aquilo que Satanás fazia, a opressão. Estávamos no reino das trevas, a qual Satanás era o rei, mas o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo, viu-se uma luz brilhar, raiar, o sol da justiça. Esse Deus veio ao mundo e trouxe salvação a todos nós. O que resta a mim e a você? Servir a Ele de todo o nosso coração, amar a Ele com toda a nossa força, com toda a nossa consciência, com toda a nossa inteligência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os homens têm servido a outro Deus. Há crentes que se dizem crentes, que têm carteirinha de membro, e de vez em quando você encontra ele dançando quadrilha, servindo a São João, comendo comida sacrificada a ídolos. Crente servindo a dois senhores, ou é de agradar um e desagradar o outro. Não podemos servir a dois senhores. Crentes que amam a Deus estão protegidos. Crentes pessoas que desprezam a Deus já estão condenados. Crentes em cima do muro, que não sabe o que quer, já está desviado. Já fez a sua escolha para adorar outros deuses. Deus é apenas mais um. Crentes que estão agora entrando na onda dos Estados Unidos e de alguns países, e eles estão indo agora no lugar para adorar bruxa. Crentes agora comemorando o Halloween. Isso é servir a dois senhores. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, na tua alma. E hoje, como culto de família, é obrigação minha como pai ensinar estas palavras, ser preenchido por esta palavra, amar esse Deus e passar isso para os meus filhos. Não deixar que o mundo os arrebate, não deixar que o mundo os leve para longe de Deus. É obrigação minha e tua orar, jejuar, pagar o preço, ensinar as palavras. E aqui vai dizer: delas falarás assentado, quando você estiver confortável, na sua casa, mas você também vai falar pelo caminho, andando, vindo para a casa do Senhor, levando para a escola, para onde é que você for, a palavra de Deus, que está atada nas tuas práticas, e que está
na sua mente, porque o sinal da besta vai para a mão, falando de obras. Satanás quer substituir aquilo que Deus colocou, a lei de Deus. Agora, não estão escritas apenas em pedras, não estão escritas apenas no livro. Agora ele diz: eis que vem dias que eu vou escrever a minha lei, eu vou imprimir a minha lei, eu vou escrevê-las nos vossos corações. Aquele que serve a Deus verdadeiramente, que tem o Senhor como seu Deus, este Iavé como seu Deus, aquele Senhor que se revelou a Moisés, que se revelou no monte, agora aqui que nós estamos lendo, está no Monte Moriá, onde há trovões, onde há o monte fumegou, onde a presença de Deus se fez presente naquele lugar, onde Deus falou e todos ouviram. É por isso que não podemos fazer imagem, porque lá no texto diz que quando Deus se revelou no Monte Moriá, não se viu imagem, não se viu nada, mas viram fogo, viram um relâmpago. Havia uma manifestação sobrenatural naquele lugar. Havia uma nuvem que cobria o pico do monte. Havia fogo. E do meio do fogo ouviu-se uma palavra. Nós podemos não ver Deus, porque Deus, Ele não se revelou de maneira física no Velho Testamento. Deus não aceita imagem, nenhuma imagem dele mesmo. Se soubéssemos o rosto de Cristo, não poderíamos fazer uma imagem do Cristo verdadeiro e adorar aquela imagem. Deus não é limitado pela mão do homem. Deus é além daquilo que o homem pode escrutar, perscrutar, aquilo que o homem pode investigar. Deus é maior do que a compreensão humana. Deus é maior do que aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, dizendo quem Ele é. Deus não se limita, nem mesmo pela palavra que Ele escreveu, porque esse Deus, tal qual Ele é, só veremos, só o conheceremos quando sairmos da esfera humana e tivermos os nossos corpos transformados e encontrarmos com Ele para passarmos a eternidade com Ele. Os homens são limitados. Eu digo que a idolatria foi feita para controlar Deus. O homem quer controlar Deus. Quando Arão faz o bezerro de ouro, Arão fala: esses são os deuses que te tirou da terra do Egito, usando o versículo 2, que nós já lemos: eu sou o Senhor teu Deus. E Arão, o sacerdote, faz um bezerro de ouro e diz para o povo: esse aqui é os deuses. Os comentaristas dizem que quando ele diz isso, ele não está colocando o bezerro de ouro no lugar de Deus. Ele está acrescentando o bezerro de ouro na adoração a Deus. Deus não aceita dividir a glória dele com outro. Não adianta servir a Deus e servir a outro. É idolatria da mesma forma. Tanto que quando Arão diz um pouco mais abaixo: amanhã será festa ao Senhor, ele não está falando do bezerro, ele está falando de Deus, segundo alguns comentaristas. Mas a reprovação de Deus mostra que tudo aquilo estava errado.
é o interior, é o coração, é querer tornar o Deus invisível material, é deixar o Deus glorioso, grande, poderoso, numa coisa que o homem pode controlar. É retirar de Deus ou querer passar atributos de Deus a coisas inanimadas. Há muitas pessoas que servem outras religiões, e nas suas religiões existem várias coisas feitas pelas mãos dos homens, e que elas beijam. Elas dizem: nós não adoramos, nós veneramos, fazem oração. Isto tudo é culto. Aquilo que é culto, eu só posso fazer para Yahvé. Eu só posso fazer para o Deus Todo-Poderoso. Eu só posso orar a Deus. Eu não posso orar a alguém que morreu e alguém disse que ele é santo, porque a Bíblia condena oração a morto. A oração aos ídolos é oração e culto a mortos. A mesma coisa que era feita no paganismo. E Deus não aceita. Não terás outro Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Yahvé é o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que fez os céus e a terra, é o Deus que é eterno, é o Deus que antes que houvesse qualquer coisa, Ele já existia, antes que houvesse o universo, Ele já era. Ele é antes que o homem possa conseguir medir. Os quase 6.000 anos, segundo a Bíblia, da existência do homem, Deus já existia, louvado seja o nome do Senhor. Depois que a era dos homens terminar, Deus continuará com a igreja ressurreta, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Quando novos céus, nova terra surgirá, Deus continuará por toda a eternidade a ser o que Ele era, é e será eternamente. Esse é o nosso Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Eu preciso estar com o meu coração voltado para Deus. Eu preciso pensar nesse Deus. Não ter outro Deus é conhecer a Deus. Como eu não vou ter outro Deus se eu não conheço o meu Deus? Deus se revela na natureza, diz Romanos capítulo 1, que os homens serão inexcusáveis. Eles não vão poder dizer que não conheceram a Deus, porque a natureza diz quem é Deus. Versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Os homens não vão poder dizer: eu não te servir a ti, porque eu não te conheci.
A natureza anuncia Deus. Um dia, passa para o outro dia, conta para o outro dia. Existe um Deus. Existe um Deus que traz o amanhã, que traz o alvorecer, que traz as oportunidades. Existe um Deus que é o sustentador da vida. Não podemos ter desculpas. Versículo 21 de Romanos capítulo 1. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, o seu coração insensato obscureceu. Mais uma vez, um homem interior, corrompido, escurecido pela própria vontade do homem. E o que eles fizeram? Agora eles vão para a idolatria. Versículo 23. Mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Se eu ver Deus e fizer um desenho, tirar uma foto, e desta foto fizer uma estátua, uma imagem, ela não representa Deus. Ela não é Deus. Os ídolos têm tomado o lugar de Deus. Várias igrejas, não é só o catolicismo, têm usado imagens, o hinduísmo, o budismo, e tem crente ainda fazendo um negócio de coisa zen, né? Fica lá fazendo meditação, para meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Você não precisa de outra coisa para limpar, purificar a tua alma, o teu espírito. Basta a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para limpar, purificar, te aperfeiçoar, te corrigir, te colocar no prumo, louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas deixando a mente vazia? A mente vazia é a oficina do diabo. Nas meditações de algumas religiões, você vai esvaziando o pensamento e deixa pronto para o Satanás usar. Muitos crentes que se utilizam incensos e começam a colocar tanta coisa dentro da sua casa. Irmãos, cuidado com as portas do inferno que você tem aberto dentro da tua casa, por coisas que você mesmo tem ido atrás comprar e trazido para dentro do seu lar. Não terás outro Deus além de mim. Somente o Senhor é o nosso Deus. Não permita que o seu coração seja corrompido. Coração pode falar, pode ser corrompido por causa de desejos. Coração pode ser corrompido por causa de pensamentos. Nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem maus pensamentos. Os maus pensamentos podem corromper o coração, mas não é só mau pensamento, não é só pensar no errado. A prática do pecado corrompe o seu coração. Continua o texto: homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, tem corrompido o nosso coração. O nosso coração governa sobre as nossas ações. O homem interior influencia o homem exterior. Se eu sou santo na minha alma, no meu coração, o meu corpo reflete isso.
através das minhas vestes, através do meu comportamento, através das minhas práticas. Aquilo que eu sou no secreto, coração fala de secreto, coração fala daquilo que ninguém vê, coração fala daquilo que está guardado no íntimo. Todas as máscaras cairão diante do nosso Deus. Todo joelho dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Uns vão receber a salvação, mas os outros, que não o adoram, que não fazem isso com amor, receberão a perdição. Eis que põe diante de vós, a bênção e a maldição. Tem dois caminhos, o estreito e o largo. O estreito é aquele ao qual a gente anda carregando a cruz, negando a si mesmo, cheio de restrições, é dizendo não ao pecado, é dizendo não ao adultério, é dizendo não a qualquer tipo de pecado e imoralidade. E o caminho largo é aquele que eu faço o prazer da carne, que eu ando sem preocupação, não vou esbarrar, é tranquilo a caminhada. Mateus 15, versículo 8 e 9, ainda no capítulo 15. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não terás outros deuses, significa que eu não posso atribuir nada de Deus a nenhum outro Deus, a nenhuma outra coisa, a nenhum outro objeto. E nem trazer um objeto para fazer parte do culto. É por isso que nas igrejas evangélicas, não se tem imagem, porque a gente não traz nada para concorrer com o Deus vivo. O nosso Deus é invisível, o nosso Deus é vivo, e os deuses feitos por mão de homens têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não podem socorrer, têm pés, mas não vão a lugar nenhum. Imagine você na hora do aperto, esquecer o ídolo em casa, ter que voltar lá em casa para pegar o ídolo, para poder fazer uma oração. O nosso Deus não se limita a tempo, a espaço. O nosso Deus, Ele é eterno. É por isso que não se pode fazer outra imagem de escultura de alguma coisa para adorar a Deus. A imagem em si não tem problema. Nós vemos imagem no tabernáculo, nós vemos imagem no templo, e mandada ser feita por Deus. Duas imagens de querubins com as suas asas, com o rosto voltado para a tampa do propiciatório, colocado em cima da arca, simbolizando o trono de Deus, onde Ele está entronizado entre os querubins. Quando Deus visitava o tabernáculo ou o templo, Deus manifestava dentro do Santo dos Santos, onde não havia luz, não havia nenhuma luminosidade do sol, janelas, nem luz artificial. Candelabro ficava no santo, no lugar santo, não no Santo dos Santos. A luz que aparecia era a presença de Deus naquele lugar. E para que o sacerdote não fosse consumido, morto, ele ainda enchia o local de fumaça, para que ele não pudesse ver nada, porque ele estava diante de Deus, e ali era uma simbologia. Nem a arca de Deus, a qual o próprio Deus escondeu, ninguém sabe aonde está a arca, ninguém sabe quando ela sumiu. Meus irmãos, nem a arca poderia ser adorada. Quem era adorado?
Yahvé é o seu único Deus. Ó Israel, adore a Yahvé. Não a arca que representa a sua presença na terra. Temos que adorar a Deus, o único Deus. Nada de artimanhas, de colocar coisas. Pode ter alguma coisa que foi mandada ser feita por Deus. Tem romãs, tem flores, tem palmeiras dentro do templo, desenhada. Salomão quis fazer um querubim de 5 metros. Não era só o que estava em cima da tampa. Ele fez mais 2. 5 metros de altura por 5 de largura. Com uma asa tocando na parede, outra asa tocando na outra asa do outro anjo. E assim tinha 2 querubins no Santo do Santo, no templo de Salomão, feito de ouro. Mas não poderia adorar os querubins, não poderia adorar o candelabro, não poderia adorar as coisas feitas pelos homens. Nós temos no deserto, quando o povo desobedece a Deus, se afasta de Deus, e eles começam a sair do deserto serpentes abrasadoras, e começam a picar as pessoas, e as pessoas começam a morrer, por orientação de Deus. Moisés faz uma haste de madeira, e faz uma serpente de bronze, e coloca naquela haste, e ela é levantada. Todos que olham para aquela serpente, olham para elas e são curados. No Novo Testamento nós descobrimos que aquela serpente, Jesus ele faz a menção dela, dizendo, da mesma forma que ela foi levantada, o Filho do Homem também será levantado. Todos aqueles que olhar para Jesus serão curados da chaga do pecado, serão livres da condenação da morte eterna, receberão a vida, receberão perdão, receberão a graça, assim como aqueles homens que estavam picados da serpente venenosa indo à morte, quando olhavam para a serpente, eram curados. Ela era uma figura, apontava para Cristo, foi mandada a ser feita pelo próprio Deus. Mas chega um momento em que o povo começa a utilizar aquela serpente e a adorar aquela serpente. E o rei Ezequias, no final do livro dos reis, um dos últimos reis, ele pega aquela serpente e destrói. Irmãos, desde que eles entraram na terra, passaram-se, eu não vou dizer quantos anos, porque eu não vou conseguir lembrar, mas passaram todo o período dos juízes. Passaram primeiro o período de Josué, depois de Josué, período dos juízes. Sacerdotes, juízes também, que foi o Samuel. Depois veio o período dos reis. No final do período dos reis, é que essa serpente foi destruída. O povo desviou. O povo se afastou de Deus. Começou a adorar um objeto que Deus fez com um único objetivo. Num único dia, ela nunca mais curou ninguém. Nem aquilo que Deus mandou fazer eu posso adorar e colocar no lugar de Deus. Eu não posso fazer uma réplica da arca de Deus e colocar aqui dentro da igreja. E tem igreja que faz isso. E aquela arca entra dentro da igreja e sai. E as pessoas veneram, adoram e se esquecem do Deus verdadeiro. Só podemos servir a um Deus. Não podemos servir a outros deuses. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso fala de hipocrisia.
Jesus falou isso no capítulo 23, versículo 25, ele vai falar: vocês são hipócritas, fariseus, escribas, porque vocês limpam o exterior do prato, o exterior do copo, mas o interior está cheio de rapina, cheio de iniquidade. Jesus está falando do homem interior, Jesus está falando do coração, Jesus está falando que a religião deles era casca, que o servir deles era exterior. Eles estavam andando de franjas, de roupas, de filactéres no braço, na testa, contendo a palavra de Deus, mas dentro do coração deles tinha imundícia, imoralidade, adultério. Era o que estava dentro do coração daqueles homens que Jesus estava reprovando. Mais à frente, no capítulo 23 ainda, ele vai dizer: vocês são semelhantes a sepulcros caiados. Por fora está bonito, mas por dentro, cheio de ossos podres, cheio de carniça. Há muitos crentes que vêm para a igreja apenas de forma social. Eles querem viver em paz com a consciência que já está cauterizada. Para cumprir a tabela, ele vem domingo na igreja, mas não vem na doutrina, mas não vem no culto de oração, não vem em outros cultos onde tem a profecia, não vem numa vigília, não tem tempo para passar de joelho falando com Deus. Temos que ter cuidado, entender o porquê estamos nos afastando da igreja. Esta igreja, antes da pandemia, em alguns cultos eu contei, acima de 350, 400 e poucas pessoas. Já temos um tempo que voltamos da pandemia e nunca passamos de 250. Aonde estão os outros 200? Aonde estão os outros 150? Será que todos estão em casa? Será que todos estão com medo de vir para o culto? É porque, na verdade, o coração deles não estava dentro da igreja, o coração deles não estava em Deus, o coração deles não estava na presença do Senhor, porque o Deus dele não era só o Senhor Yahvé. Existe uma passagem na Bíblia em que os reis da Síria, o rei da Síria, pega as 10 tribos e faz a deportação. E esta é a razão deles serem deportados e espalhados pelo mundo. Porque o próprio Moisés, ele vai dizer, no capítulo 4 de Deuteronômio, vocês têm que obedecer, não faz ídolo não, porque senão o Senhor vai ceifar vocês rapidamente dessa terra, porque o Senhor vai pegar vocês e vai espalhar pelo mundo, por terras distantes. O rei da Síria fez isso com as 10 tribos, o rei babilônico fez com as outras tribos. O cativeiro é resposta de Deus, porque Deus é Deus zeloso, porque Deus não admite dividir a sua glória, porque Deus não admite que as pessoas o adorem e adorem outro Deus. Eu já falei para os irmãos que lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel, os crentes daquela época iam para a porta da igreja, eles iam para o culto. Vamos para o culto? Vamos. Davi introduziu os louvores, escreveu canções, fez instrumentos musicais para fazer parte do culto. Então, ele escreveu canções para ser cantada quando as pessoas estivessem vindo para Jerusalém. Existe um nome para isso que me fugiu, estava com ela na ponta da língua. As pessoas estão vindo. Se as pessoas não pudessem vir, tinha canção para quem estava longe de Jerusalém. Eles cantavam o cântico daqueles que estavam distantes. Quando eles encontravam as caravanas pelo meio do caminho,
Um citava um salmo, o outro completava. Quando eles estavam subindo as escadarias do templo, havia um cântico chamado Cântico dos Degraus. É uma quantidade de salmos. Cada degrau eles subiam, recitavam um salmo, cantavam ao Senhor, iam subindo, subindo e subindo. Mas em Ezequiel, as pessoas estavam indo para o culto, quem sabe fazendo essa parte ritualística. Mas quando chegavam na porta do templo, ao invés de ouvir, se prostrar e adorar o único Deus, eles viravam de costa para a igreja, para o templo, e olhavam para o sol, e adoravam o sol, na porta da igreja. Você acha que hoje é diferente? Você pensa que não tem crente de carteirinha de membro que é ateu? Você acha que não tem crente que vive uma vida totalmente translocada? Esta é a palavra. Fora da igreja, mas dentro da igreja parece santo. Ah, pastor, não tem isso não. Até pastores que têm suas amantes e que estão nos púlpitos pregando. O que é isso, pastor? Crentes que são dizimistas, dizimam de tudo como os fariseus, mas eles não tinham a justiça, o juízo no coração, não amavam a Deus acima de todas as coisas, amavam suas posições de destaque. Mas nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nós estamos vivendo na época em que o amor de muitos se esfriará. E coração fala de amor. Quando Jesus cita o maior mandamento, ele usa esse texto que nós lemos, de Deuteronômio, capítulo 6. Amar a Deus de todas as suas forças, de todo o seu pensamento, de todo o seu coração. Esse é o maior mandamento, esse é o primeiro mandamento, diz ele. Diz Jesus. É claro que Jesus está resumindo a primeira tábua, que tem os 4 mandamentos que fala sobre Deus. E o segundo mandamento semelhante a esse. Jesus resume os outros 6 mandamentos, a segunda tábua, que é: amarás o próximo como a ti mesmo. Então o amor é o resumo da lei. Mas o amor de muitos se esfriará nos últimos dias. As pessoas não vão mais amar a Deus como deveriam amar. É por isso que os cultos cada vez mais é mais frio, é mais humano. Tem que fazer coisas que ficam colocando diante do homem. É o homem no centro. Não é mais Deus no centro, não é mais Jesus no centro, mas é o homem, é o culto em torno do pastor, é o culto em torno do trono do homem, é culto em torno do nome da igreja. Você vai ouvir uma palavra, fala mais do nome da igreja, no nome do pastor, do que no nome de Deus e de Jesus. É o culto centralizado no homem. O anticristo vai assumir, vai unir todas as religiões, vai servir, vai ser 10, ecumenismo. É porque o amor de muitos se esfriará. Associações secretas, maçonaria, ainda dizem que tem pastores maçom, e tem crente querendo ser maçom, e tem crente maçom, servindo a 2 senhores, porque o Deus da Bíblia é um, e o Deus da maçonaria é Gadu, é outro Deus. O Islã diz que serve ao mesmo Deus que nós, mas o Deus deles não existe o Filho Jesus. O Deus dele é Alá.
Não tem nada a ver com o nosso Deus. Quantas religiões servindo a outros deuses e às vezes a gente caindo nessa. Vamos colocar em pé? Eu acho que eu empolguei com o horário, né? Pastor Paulo, vai ter algum aviso? Vamos encerrar com a palavra? Encerrar a palavra com a oração? Como é que está o seu coração? Quem é o seu Deus? Seu Deus é Mamon? O dinheiro? Quem é o seu Deus? Seu Deus é o sexo? Quem é o seu Deus? Aquilo que mais tomar o seu tempo, a gente viu isso no curso do Homem ao Máximo. Aquilo que mais te chamar a atenção, que mais ocupar a tua mente, que você mais gastar tempo, é o seu Deus. Se você levanta de manhã, não lembra de Deus. Porque no texto de Deuteronômio capítulo, esqueci. Ele diz o seguinte, o texto, que vocês, quando estiverem tomado posse da terra, Moisés falando, eu não vou poder tomar posse porque vocês me irritaram naquele dia e Deus não vai permitir que eu passe o Jordão. Mas quando vocês estiverem lá, comendo e bebendo, descansando nas casas que vocês não fizeram, comendo aquilo que vocês não plantaram, cuidado, não se esqueçam de Deus. Não se esqueça do Senhor. Não sirva a outros deuses. Será que nós não estamos esquecendo de Deus na nossa riqueza? O setor das terras de barro, dos barracos de madeira, acabou. A igrejinha de cimento cru ou de chão batido praticamente acabou no Brasil. Hoje nós temos templos bonitos, edificados. A maioria de nós moramos em casa de alvenaria, porque Deus prosperou. Cuidado, para que o dinheiro, a prosperidade não venha te levar para longe de Deus. Davi, ele fala disso, ele fala, não me dê riqueza demais para mim que não venha esquecer do Senhor, mas também não me deixe na pobreza para que eu não venha também amaldiçoar. Tem pessoas que têm poucas condições e diz assim, eu vou fazer se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma casa, se eu tivesse um carro, eu ia fazer e acontecer. Quem não tem, sirva a Deus. Quem tem sobrando, além de dividir, que é bíblico, né? Você pode abençoar outros. Não é pegar seu dinheiro todo e dividir a metade, toda vez, daqui a pouco você não tem nada. Não é isso não. Mas é ajudar aquele que não tem. Principalmente da sua casa, da sua família. É viver o Evangelho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a quem dizemos com os nossos lábios que servimos, ao Deus Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso, que as nossas palavras estejam concisas, coerentes com a nossa prática, que aquilo que eu falo com os meus lábios sejam expresso pelas ações das minhas mãos, que os meus pensamentos sejam controlados, ainda que venha um mau pensamento, mas que os meus pensamentos sejam controlados pelo Teu Espírito Santo, que as minhas obras, que o meu coração, que as minhas atitudes sejam irrigadas com o fruto do Teu Espírito Santo,
que o meu falar, o meu agir, glorifique o teu nome, como diz a tua palavra. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Pai Santo, abençoa a tua igreja, que possamos voltar para o caminho, que possamos voltar para o lugar correto, que o culto não seja colocado em volta de coisas de homens, mas que o culto seja para a glória do teu nome. Aqui tu és o Deus, aqui tu és o centro, aqui tu és o mais importante, aqui tu és a primazia. Em nome de Jesus, nós não queremos fazer um culto que dignifique o homem, que glorifique o homem para o homem aparecer, mas que em cada hino, que em cada momento, que em cada palavra, tudo seja para a glória do teu nome, seja o teu nome glorificado, seja o teu nome exaltado na minha vida, na minha profissão, no meu dia a dia, no meu ser pai, no meu ser filho, no meu andar nessa terra. Que o teu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado. Recandarabachou, remerecandarabás.